sexta-feira, Fernando. Que maravilha, sexta-feira, né? Tão feliz na sexta-feira, queria falar uma coisa tão bacana e lembrei de uma mensagem que a gente recebeu aqui na redação do Bem-Estar, do nosso produtor, o Luiz Marcondes, que é um gráfico, um aplicativo no celular, gente, super bacana, que mostra as árvores frutíferas que tem na cidade de São Paulo. É um mapeamento dessas árvores. É impressionante como tem fruta em São Paulo, uma cidade que para o resto do Brasil e até para os paulistanos também parece um pouco árida. Mas olha, tem pé de abacate, tem pé de jabuticaba, romã, carambola, manga, goiaba, que eu adoro tanto. E eu fiquei pensando na felicidade que é, durante um dia de sol, nas manhãs de abril, se encontrar um pé de jabuticaba, por exemplo, um pé de manga no seu caminho, e em várias outras cidades também. A gente já mostrou aqui no Bem-Estar, a minha amiga Heloísa Torres mostrou em Brasília os pés de manga que tem lá, que oferecem fruta para a cidade inteira. Em Belo Horizonte tem muito ameixa, Eloy Mendes, então nem se fala, na Badia, Martim Campos. Então eu queria fazer esse convite para brindar sexta-feira com o seu encontro com uma árvore qualquer, imaginar que ali tem uma fruta que um dia você pode servir, passar por ela, olha que coisa bacana que pode ser. Experimenta isso, sai andando pela cidade observando as árvores, você vai se sentir melhor e vai fazer ginástica, no mínimo, vai fazer um exercício físico, que é o que a gente vai falar aqui no programa hoje, não é, Mimi? Isso, é a primeira pergunta do dia. Você sabe qual é o exercício físico que ajuda a aliviar o estresse? Minha paciência melhorou, minha produtividade no dia a dia melhorou. E aquelas botinhas ortopédicas saíram de moda, né? Então, qual é a opção para criança que tem pé chato, hein? Vamos falar sobre isso. E por falar em pé, o meu desafio continua em pé. Fina Rocha, vida real. Um desafio de subir as paredes, literalmente, ou pelo menos tentar. É um esporte árido, né? Meu Deus do céu. Hoje conosco, quem participa do programa que vai te incentivar a começar uma atividade física e não parar, o ortopedista Dr. Wilson Melo, de Campinas para o Mundo. Hoje conosco também o nosso consultor, médico do esporte, Dr. Gustavo Maglioca. E você tem dúvida? Você tem um esporte, já começou a fazer academia, né? Já parou? Quantas vezes? Virou sócio da academia, sócio contribuinte da academia. Por que parou? Manda sua pergunta para cá, manda o esporte favorito que você gosta, g1.com.br/bem-estar. E já tem uma pergunta aqui, Fê, do nosso auditório virtual, é a pergunta do Rodrigo. Ultimamente não tenho praticado exercício físico, ora por não me sentir motivado, ora por preguiça. O que é preciso para ter mais disciplina, autocontrole, motivação para não desistir, né, doutor Gustavo? Qual é o primeiro passo, o primeiro obstáculo que tem que ser vencido? O primeiro obstáculo, com certeza, é vencer essa preguiça, né? Eu acho que a gente consegue associar a falta de motivação das pessoas com essa falta de vontade. As pessoas imaginam que é só, simplesmente um dia ela vai acordar com vontade de fazer exercício. Não. Crie pequenas metas, comece a estabelecer uma rotina mais saudável, o exercício faz parte dela. Entenda que isso é um processo, que não é vir de repente essa satisfação, mas que os resultados vão com certeza motivar. Então, o primeiro obstáculo que tem que pular é justamente isso, preguiça. Preguiça, não achar que vai sumir sozinho. Tem que começar a fazer. Tem que realmente se mexer, achar motivação. Exatamente. Aí vem aquele fanequito, doutor Wilson, fala, não, agora eu sou esportista, vai numa loja, compra um tanto de roupa bacana, tênis, blusa, coloca uma coisa no braço, na testa, e sai andando por aí fazendo ginástica. Mas aí tem um outro problema, que é o sobrepeso. Isso precisa ser levado em consideração e como isso atrapalha no processo de início aí de uma prática esportiva. Eu acho que é importante as pessoas entenderem de que o nosso organismo ele reage ao estímulo mecânico. Então, se eu estou sedentário com sobrepeso e eu resolvo fazer alguma coisa, eu tenho que fazer de uma forma progressiva. Se não fosse assim, a gente construiu um atleta olímpico em 3 meses, não constrói. Tem que haver uma construção no corpo e essa construção implica no controle de peso, no preparo para a prática de atividade física. Eu acho que é aí que entram profissionais da área de saúde, profissionais de educação física, nutricionistas, ortopedistas, médicos do esporte, que vão ajudar essa pessoa a entrar nessa prática de uma forma segura, sem provocar trauma, lesão. O que mais desanima a pessoa é uma lesão que ele se sente velho, fala, bom, agora não posso fazer mais nada. E não é verdade isso. A verdade é que a gente pode, em qualquer momento da nossa vida, mesmo na terceira idade, melhorar a qualidade da nossa musculatura e melhorar a nossa qualidade de vida. Então, superar mais um obstáculo que é justamente o sobrepeso.
Agora me diz uma coisa, a gente sempre fala, né, aqui no Bem-Estar, né, doutor Gustavo, que se a pessoa ainda não começou a fazer uma atividade física para valer, para colocar na rotina, é porque ela ainda não achou uma atividade física que dá prazer. E aí a Ellen Sacconi, lá de Campinas, ela conheceu 2 pessoas que conseguiram mudar esse jogo. Dá uma olhada. Até parece fórmula pronta. Mexa o corpo, faça exercício, sem contar a famosa frase saia do sedentarismo. Falando assim, parece até mais uma daquelas receitas padrão ditadas em livros e revistas que a gente até tira da estante, só que acaba desistindo antes de completar o primeiro mês. A ideia aqui é diferente. O segredo para deixar de vez de ser sedentário é fazer um plano personalizado. Isso significa escolher os exercícios que você gosta, nos horários que vai estar disponível e principalmente atividades que respeitem as necessidades e os limites do seu corpo. A professora Maria Ângela, de 62 anos, está entrando agora na fase não sedentária. Acredite, ela tem diabetes, osteoporose, problema na tireoide. No começo, você quer desistir mais do que qualquer coisa. Para não deixar a Maria Ângela desistir dos exercícios, os professores, por exemplo, reduziram um pouquinho os abdominais. E ela se adaptou bem aos aparelhos. Com isso, fazendo o que ela gosta, o resultado logo apareceu. Opa! Em 6 meses, você não tinha essa musculatura? Não. Foi adaptado não só ao meu gosto, como também, se algum exercício me provocava algum tipo de dor, ele foi trocado e adaptado. Ela falou, não foi nada, é uma dorzinha, vou continuar. Isso pode prejudicar, afastando ela da atividade. Foi assim com o Breno, de 42 anos. Resolvi começar mais uma vez das inúmeras que eu tentei antes. Ele lutou contra o fato de ser sedentário por muito tempo. Como o Breno não gosta de levantar peso, o programa valorizou os chamados exercícios funcionais, baseados em atividades do dia a dia. Hoje eu tenho prazer no exercício. E se eu falar para você, eu gostava antes, se eu tivesse que... Não faria. Fazer atividades que ele gosta mais foi fundamental para virar o jogo. Mais de 10 quilos ficaram no passado. Minha paciência melhorou, minha produtividade no dia a dia melhorou, minhas dores sumiram. Raramente eu tenho dor agora, que eu tinha dor frequente, né, pelas lesões. Então, ficou mais bonito também. Minha esposa acha, minha mãe também. Já é um bom começo. Se sua mãe está achando bacana, sua esposa também, é um bom parâmetro, imparcial, né, doutor? Bem parcial. Olha, a gente estava aqui, o Bottini mostrou a imagem da redação do G1, sem a Mari Palma, uma coisa rara. E o povo fazendo ginástica, olha só. Olha só, não vi a Mari Palma fazendo ginástica, depois vou perguntar isso para ela. A gente tem esse programa aqui na Globo, um programa de ginástica laboral. Toda hora é hora para fazer ginástica, que bacana. Parabéns aí os colegas do G1 estão fazendo a ginástica lá. E que isso sirva de incentivo, né? Não a pessoa acredite que só esses pequenos minutos sirvam para que ela saia do não é só isso não, né, doutor? Tem que ter mais incentivo aí. Doutor Gustavo, tem um problema das lesões também, e cada esporte tem uma frequência maior, um tipo de lesão mais comum. Vamos falar sobre isso? Perfeitamente. Porque a lesão pode ser um grande empecilho para a sequência, né? Eu acho que a gente tem que falar principalmente daqueles esportes que as pessoas praticam com certa regularidade. Então eu vou correr. Quais são os riscos de se correr? Obviamente, os benefícios são sempre maiores que os riscos, mas lesões relacionadas a corridas nos joelhos, tornozelos, pés, quadril, coluna, são importantes a pessoa criar uma rotina de exercício, ter um cuidado com a progressão dos treinamentos para que ela não tenha que interromper uma rotina saudável em função de lesões. Isso, olha, coisa terrível que pode acontecer. Você emagrece fazendo ginástica, mas engorda depois de machucar, porque aí não pode fazer, né? Exatamente. Como o Wilson falou, o esporte, o exercício é uma atividade mecânica, como qualquer atividade mecânica. Se você exagera na dose, você não tem um cuidado, você acaba machucando articulações. A natação é uma outra atividade também muito comum, mas que provoca uma série de lesões também, né? Coluna. As pessoas tendem a associar a natação com uma atividade de baixo impacto. De fato, então a piscina tira um pouco aquele impacto mecânico que a gente falou em relação à corrida. Mas a pessoa tem que entender que também a natação, por ser você tem que gerar propulsão na água, gera algumas lesões. Coluna, nos ombros, cotovelo, nos joelhos. Então tem que ter um cuidado. E a bike, que essa aí... Hoje está super em moda, a bicicleta é uma atividade muito boa do ponto de vista de força cardiovascular, mas também tem que ter cuidado.
Além disso tudo, com as quedas, né? Hoje em dia é perigoso andar de bicicleta, tem que tomar um cuidado gigantesco para andar de bicicleta e também cuidar com a lombar, com os quadris e com os joelhos. Então, superando aí também as lesões e a fadiga, você já está com meio caminho andado, principalmente deixando a preguiça de lado. Agora, doutor Wilson, é muito interessante também perceber, né, e alertar que a prática de atividade física não é uma coisa só de moda, não é uma coisa só para te dar prazer. A pessoa, ao longo do tempo, ao longo dos anos, vai perdendo massa magra, não é isso? É isso, esse é um fato. Na medida que a gente ganha primaveras, para não falar que ganha idade, a gente vai perdendo massa magra. Existe um gráfico que mostra que essa perda, a gente tem um pico e depois a gente começa a perder ao longo do tempo. A gente tem esse gráfico aqui, vamos dar uma olhadinha, porque é impressionante. A massa magra, ela é importantíssima. Sim. Até para os nossos ossos, para a sustentação, não é isso? Quando a gente Exatamente. Fala... Então, quando a gente vê no gráfico essa linha laranja, é a pessoa que não teve nenhum cuidado com o seu corpo ao longo da vida. Ela tem o pico de massa magra, de músculos, e ela começa a perder. Isso aqui são as pessoas que cuidam disso. A pessoa cuidando disso vai fazer com que a perda muscular, que a gente chama de sarcopenia, ocorra de uma maneira muito menos intensa, como a gente vê aqui, do que na pessoa sedentária. O que é importante saber disso aqui também é se eu sou um sedentário hoje, eu não sou, mas se eu fosse e eu estivesse nesse ponto, eu posso voltar para cá desde que eu inicie um programa de atividade física, dieta adequada, atividade física, exercícios de resistência. Isso vai fazer com que a minha musculatura retome eficiência, retome qualidade. Isso vai fazer o que para mim? Vai diminuir risco de queda, melhorar minha qualidade de vida, melhorar meu sono, diminuir minhas doenças metabólicas, enfim. Os ganhos são imensos com a atividade física. Ou seja, o tempo perdido não foi tão perdido assim. Quem está na terceira idade tem como recuperar essa massa magra, é isso? Sem dúvida. Tem um estudo publicado em 98 com pacientes de terceira idade. Eles fazendo atividade física regular, orientada, eles ganharam 180% de volume muscular e 100% de força. Então é uma coisa recuperável. Claro que o ideal é você estar na linha azul. Mas se você se arrependeu no momento, lembra que você pode voltar para a linha azul. Dá tempo. Dá tempo. A Michele mostrou aí a evolução do pódio, doutor Gustavo, e aí a gente chega aqui no primeiro lugar, a evolução do pódio, da corrida, dos obstáculos. E para chegar no pódio, no primeiro lugar, no ponto mais alto do pódio, a gente tem aqui um emblemático número de 3 meses de ginástica, sendo que 3 a 4 vezes por semana. A partir daí, segundo estudos, a pessoa não desiste mais? Na verdade, assim, esse é um dado que diz a respeito de incorporar hábitos. Para você incorporar um hábito, para você sair de um estado de sedentarismo e se tornar uma pessoa ativa, você tem que ter a consciência que isso é um processo lento, mas que vai trazendo benefícios à medida que você for executando os exercícios. Então as pessoas têm aquela urgência de em uma semana perder peso, em uma semana melhorar o condicionamento, em uma semana resolver todos os problemas. E achar que só porque fez exercício uma semana, saiu do sedentarismo. Pelo contrário, isso é um hábito a ser incorporado. Por isso, quem está em primeiro lugar no pódio são pessoas que colocam o exercício na sua rotina 3 a 4 vezes, até mais vezes por semana e faz isso por mais tempo. Segunda, terça, quarta, quinta, sobrou a sexta, sábado e domingo, tá bom. Vamos lançar esse desafio para o pessoal de casa. Não desiste antes de terminar aí os 3 meses. E se você está indo de 3 a 4 vezes por semana fazendo atividade física. Pois não, doutor. Posso fazer um comentário apenas para ajudar as pessoas a se motivarem? A prática de atividade física produz alguns hormônios e enzimas no nosso corpo que dão uma sensação de prazer. É por esse motivo que algumas pessoas se dizem viciadas em exercícios. Quando você começa a fazer exercício e tem regularidade nisso, você passa a ter prazer no final do exercício, que são as tais endorfinas, serotoninas e um monte de nomes esquisitos, mas que nos dão prazer. E isso faz com que daí você sinta falta do exercício. Acho que esse é um ponto que completa o que o Gustavo falou. Muito bem. Motivação e entender que em algum momento você vai ter grande prazer naquilo que inicialmente não te agrada. Exatamente. Mesmo porque hoje os tempos estão modernos, estão outros. Hoje não precisa usar mais aquela botinha ortopédica, por exemplo, que incomodava tantas crianças. Eia. Menina Michele, por exemplo, lá no Recife já usou. Hoje ninguém usa mais. Então os tempos mudaram, como mostra pra gente o Bruno Grubert. Elas ainda estão no mercado.
e nas lembranças das mães que foram crianças naquele tempo. Eu precisei usar a botinha, é um trauma de infância. Agora, mesmo para quem tem os pés um pouco tortos, é mais raro que esse calçado seja recomendado. Tá sendo assim com o Pedro. Desde que ele nasceu, o pezinho dele era bem torto. Aí eu fui pro pediatra e o pediatra falou, vai passar. Hoje é mais difícil mesmo a gente encontrar as crianças usando aquelas botinhas ortopédicas. É que ao longo dos anos, os médicos descobriram que a maioria dos casos para que elas eram indicadas se resolviam só com o crescimento da criança. E agora a indicação é que os pais prestem atenção no jeito com que a criança pisa a partir dos 2 anos. É que é nessa idade que se forma o arco plantar, aquela curvinha que fica abaixo do pé. E aí a pisada normal deve ser assim, ó. Se essa curva for grande demais ou quase não aparecer, aí vai ser preciso pedir a ajuda de um médico. Se ele é um pé chato que a criança refere dor ou no pé ou na perna, isso deve chamar a atenção. Um outro ponto que a mãe observa é se ele está tendo formação de calosidades por atrito. Em casos mais raros, pode ser preciso até fazer cirurgia. Isso quando acontece de um osso do pé crescer fora do lugar. Fazemos numa fase a cirurgia quando indicada, que é a exceção, claro, numa fase da pré-adolescência. Calçados e palmilhas ortopédicas, mesmo fora de moda, ainda podem ser indicadas. O importante é que seja um pé funcional. Pé funcional, um pé funcionando como pé, né? Enquanto pé. Pé mesmo. Tava falando sobre cachumba, né, Mimi? Você teve cachumba Tive, já? eu tinha 6 anos, de um lado só. É muito comum na infância, mas agora está assustando muito, principalmente as pessoas na região sul do país. Lá em Porto Alegre, atingiu, olha só, até o time do Grêmio Futebol Clube, como a gente vai ver agora na reportagem da Isabel Ferrari. Entrando em campo. Um adversário invisível dentro do estádio de futebol. O vírus da cachumba tirou de campo 3 jogadores do time do Grêmio nas últimas semanas. E essa decisão não é do técnico, não. Nessa hora, quem manda é o médico. Vivo no futebol há quase 30 anos, não tinha vivido essa situação ainda. A doença é benigna e conhecida por aquele inchaço nas glândulas parótidas, perto das orelhas e do pescoço. Ideal que uma pessoa que tem um diagnóstico de cachumba não permaneça trabalhando, não permaneça na escola. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre, o vírus que atingiu os jogadores também afetou 65 pessoas em 6 surtos que aconteceram na capital e região metropolitana durante esse ano. A maioria das pessoas que tiveram cachumba nesse ano em Porto Alegre tem um perfil parecido com o dos jogadores do Grêmio. Não são crianças, não. 95% delas têm mais de 15 anos de idade. São adolescentes e adultos jovens, que são pessoas que não receberam essa vacina na infância, porque ela não era disponível gratuitamente na infância, só era disponível em clínicas particulares. Desde 2003, a vacina passou a ser distribuída gratuitamente na rede pública. A orientação do Ministério da Saúde é que todas as crianças, a partir de 1 ano de idade, recebam as 2 doses da vacina. Mas o que muita gente não sabe é que adolescentes e adultos podem tomar a vacina nos postos de saúde. A vacina está disponível na rede pública até os 49 anos. Então, pessoas que não fizeram a vacina na época que era o adequado, podem receber a vacina gratuitamente na rede pública. E esse calendário é um calendário nacional do Programa Nacional de Imunizações. Eu perguntei para minha mãe hoje se eu já tinha tido cachumba. Ela disse que não. Bom, então, só corrigindo, eu falei Grêmio Futebol Clube, Grêmio Futebol Porto Alegrense, meu querido Grêmio, quem não canta. A minha irmã Mirella ficou chateada porque você falou errado. Ela é gremista. Grêmio, imagina, Grêmio Futebol Porto Alegrense. Agora, continuando a falar de um assunto que preocupa muito a população, tem uma boa notícia para quem tomou a vacina da gripe agora, usando a do ano passado. Porque o Instituto Evandro Chagas, um importante instituto de pesquisa lá do Pará, confirmou que o vírus causador da gripe H1N1, que está circulando no Brasil agora, sofreu apenas pequenas mutações pontuais. Mas a gripe A ainda assusta. Infelizmente, fez mais uma vítima. Agora, uma grávida morreu no litoral paulista.
Daniele Tomé de Souza, de 19 anos, estava grávida de 7 meses e morreu no começo de março. A irmã que acompanhou a jovem disse que ela chegou a procurar unidades de saúde, mas que sempre voltava para casa com os mesmos sintomas. Todos os médicos que atenderam ela falaram que era normal da gravidez. Aonde? No UPA. Falou que era normal, que a falta de ar era que o bebê estava crescendo, estava apertando o pulmão dela e estava dando a falta de ar. O bebê nasceu e está internado. A causa da morte foi divulgada pela Secretaria de Saúde de Registro. Ela não tinha febre na ocasião e tinha pintado o quarto do seu bebê. E existia essa tinta que poderia estar causando uma intoxicação, uma alergia nela. Por isso não foi feito nenhuma recomendação médica, além do tratamento da tosse de maneira comum. Eis que ela evoluiu de maneira negativa e nós tivemos um resultado positivo para o vírus influenza A do sorotipo H1N1. A Vigilância Epidemiológica de Registro investiga mais 3 casos suspeitos. As unidades de saúde estão em alerta para receber pacientes com sintomas de gripe. O vírus H1N1 não sofreu mutação. O Instituto Evandro Chagas fez o sequenciamento genético em amostras coletadas em 10 estados do norte e nordeste do país. O teste apontou apenas mutações pontuais, indicando que o vírus atual não é mais agressivo daquele que circulou durante a pandemia da gripe H1N1 em 2009. Naquele ano, 2.060 pessoas morreram, entre elas 225 eram grávidas. Durante a gravidez, o sistema imune da mulher baixa as defesas para que o organismo da mãe não rejeite o corpo do bebê. Por isso, as grávidas são mais vulneráveis e fazem parte do grupo de risco que deve receber a vacina. É sempre bom lembrar, né, Fê? Tomar vacina e lavar sempre as mãos, tossir, sempre se protegendo. Agora vamos para as notícias do Brasil e do mundo com G1 em 1 minuto. 1 minuto. Olá, bom dia. O IBGE divulgou agora de manhã o resultado da inflação oficial em março. Comparando com fevereiro, ela deu uma desacelerada e ficou em 0,4%. Essa desacelerada não significa que os preços caíram, significa que eles subiram menos. Essa foi a menor taxa para o mês de março em 4 anos. E hoje à tarde, a comissão do impeachment deve começar a discutir o relatório que recomenda o afastamento da presidente Dilma. São mais de 100 deputados para falar e para dar tempo de todos falarem, talvez essa discussão vire à madrugada. Falando ainda sobre isso, saiu hoje uma pesquisa do Datafolha mostrando que 60% dos deputados federais dizem que são a favor do impeachment. Mudando de assunto, chegou a hora de tirar as crianças da sala. E se você tem problema do coração, melhor fechar os olhos, porque o vídeo que a gente vai mostrar agora é de deixar o cabelo em pé. Gente, esse vídeo tá fazendo o maior sucesso na internet, desse gatinho aí dando um susto na galera. Já teve mais de 2 milhões de visualizações. Depois dessa, vou até dormir com a luz acesa hoje, viu, Fê? Muito engraçado, Mari. Mas você escapou da ginástica aí, viu? A gente mostrou, você não estava fazendo ginástica. É porque eu tenho que ficar concentrada aqui, né, Fê? Não dá. Tá bom. Boa desculpa. Essa desculpa é boa. Valeu, Mari. Beijo, final de semana, trabalho. Gente. Agora, vocês repararam aqui no cenário aqui do programa hoje? Olha que lindas essas orquídeas. Orquídea sempre dá, assim, um visual diferente na casa, bonito. E se você tem dúvida de como cuidar de uma orquídea, porque não é de qualquer jeito, olha, a Casa e Jardim desse mês está ensinando isso. Um passo a passo, várias dicas de como cuidar da sua orquídea para ela durar mais. E tem também umas dicas se você quiser uma decoração de quarto bem bacana, vai lá nas bancas, que a Casa e Jardim tá por lá. A Rocha Vida Real, desafio para descobrir novos estímulos para o músculo, Michele, um esporte. Ai, meu Deus, vamos você lá, vai fazer, Nelson, pressão. É um esporte novo que eu fiz, vou pular. Simples, não é? Vamos ver como é que foi. Parkour! Então, pessoal, nesse difícil caminho de perder uns quilinhos, eu tenho que descobrir novos desafios para o corpo, dar passos que eu não tinha dado antes.
lá, gente, então. 3, 2, 1, ativar. Opa. Meu Deus do céu. A missão de hoje não é mole, não. É dura, sólida, concreta e ainda tem sotaque francês. Parcours significa... Significa percurso. Percurso. Isso. É muito comum ver os praticantes aventureiros do parkour desfilando por São Paulo, se pendurando e pulando os obstáculos que já existem na cidade. A moda deu tão certo que esse parque acabou de ser inaugurado. Foi pensado para dar mais segurança para quem pratica. Espaço perfeito para minha primeira aula. E quem vai me dar todas as dicas é o instrutor Jean Weiner. Tudo aqui é para ser testado. Para cá. Queima calorias, né? Muitas, né? Porque tem que levantar o próprio peso, né? Várias vezes. A gente tem que enfrentar medo, sabe? É uma coisa sair da zona de conforto. Conforto não tem nada a ver com isso aqui, de jeito nenhum. Você faz o próprio percurso, você treina como você quiser, você tem o seu limite, você não precisa acompanhar o Ian, nem o Alê. Não, ainda bem, né? Vamos lá. E aí? Aê! Põe as duas mãos e apoia pra cá. Isso, agora põe o pé e sobe. Tem o parkour cavalinho aqui também, né? Ó, eu gosto mais do chão. Eu gosto mais do chão. Tipo, opa! Entendeu? Esse daqui, ó. Adorei esse aqui, ó. Um conceito básico que a gente usa é, ao saltar, ao aterrissar no chão, fazer o menor barulho possível. Por exemplo, eu posso... Bem melhor, é isso aí. Repare bem, com os joelhos flexionados, eu diminuo o impacto sobre as articulações. Olha, muito bem. Opa, perigo à vista. Daqui até aí. Eita, olha, você vai sentindo a leveza. Isso. Boa, melhorou. Será que é mais fácil na rampa? Olha como você sobe, quando você pisa. Isso, beleza. De pisada em pisada, de salto em salto, o corpo vai se percebendo, descobrindo a própria força. Até arrisquei uma penduradinha, mas olha, não deu muito certo não, hein? É um esporte, assim, um esporte árido, né? A ideia é que você repita algumas vezes até você conseguir fazer mais fluido, entendeu? Parando menos, apoiando menos. Vocês sabem que eu gosto de um desafio, mas talvez eu não tenha nascido exatamente para ser uma espécie de Homem-Aranha. Difícil? Todo mundo começou assim. Isso daqui é uma hora só. Então, daqui a uma semana você vai estar muito melhor. Quem sabe? Minha carreira no parkour já foi encerrada. Tarzan. Para o bem geral da humanidade. Então, mas tem que ter cuidado, né, doutor Wilson? Tem. Eu acho que assim, qualquer atividade, especialmente essa que é uma atividade de risco, condicionamento físico e orientação técnica é a base para isso, para minimizar o risco. E para terminar, doutor Gustavo, manda uma mensagem aí para quem quer sair do sedentarismo. Eu acho que as pessoas têm que experimentar a atividade física, colocar na rotina. Não criar limitações. Eu não gosto de tal lugar, eu não gosto de tal atividade. Experimente todas. Viva o exercício como viva outras coisas bacanas na vida. Eu acho que essa é a grande dica para sair do sedentarismo. Tudo bem. Por falar em experimentar, agora a Fátima vai ter uma série de sanduíches deliciosos para experimentar. Quero ver o Lair provar um sanduíche que lá em Minas se chama rasga-boca. É tão grande que rasga-boca. E o Genival Lacerda dançando. Fátima Bernardes no encontro de sexta-feira. Muito obrigado, doutor Gustavo. Obrigado. Sábado! Obrigada a vocês também. Bom fim de semana. Um beijo.